Olá, sejam muito bem-vindos ao Food Talks, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sejam muito bem-vindos e eu sou a Ana Alves, Head de Nutrição na Chocolate, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. E hoje temos aqui a querida Lícia Marca para finalizar a nossa primeira temporada com o episódio Quem tem fome tem pressa. Além de ser uma frase emblemática do nosso saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa vem muito trazer o olhar da insegurança alimentar no Brasil, e para isso nós convidamos a Ação da Cidadania, e a Lícia veio por intermédio deles, para dizer um pouquinho das iniciativas, o que a gente pode pensar para minimizar os números que a gente tem hoje e também como a nossa área, né, o nosso mercado de alimentos pode ser mais atuante dentro desse setor. Maravilha! Lícia, então, primeiramente, gratidão por estar conosco e nós gostaríamos que você apresentasse para que nossos Food Talkers possam conhecer quem é a Lícia e quando e como o seu caminho se cruzou com a Ação da Cidadania. Muito bem. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, mulheres. Isso é tão emblemático, isso é tão importante. Né, o meu agradecimento em nome da Ação, em nome de Lícia, né, poder estar aqui partilhando, aprendendo, trocando com vocês. Eu sou Lícia Marca, sou formada em administração, tenho 2 filhas, sou separada, tive um processo longo aí pela Prefeitura do Rio de Janeiro, onde eu me aproximei da economia solidária e aí agroecologia, orgânica, agricultura familiar e a questão da segurança alimentar, a questão da fome, a questão do alimentar é uma coisa muito enraizada, né, que eu aprendi na minha casa. Os meus pais, aos finais de semana e principalmente no Natal, fechavam a casa, né, banho morador de rua e dar o alimento. Então isso está muito no meu sangue, né? Essa veia ela é contaminada com o ato de alimentar, de nutrir, de se preocupar com o próximo, né? E aí chego na Ação da Cidadania, saí na gestão do Crivella, finalmente ali do mandato, e eu já conheci a Ação da Cidadania por causa do Conselho de Segurança Alimentar do município, né? Tenho a proximidade e o contato com a Ana, e aí num diálogo recebo um convite de estar na ação com os projetos de sustentabilidade. Daqui a pouco chega o convite para a coordenação da cozinha, né? Então, trabalhar com a questão de segurança alimentar, combate à fome, ela vem enraizada na minha pessoa, mas eu estou numa empresa que tem essa missão e assim, promove, possibilita as melhores práticas. E aí a gente tem uma memória, né, do período que a gente viveu a pandemia, onde se montou uma cozinha para dar o alimento pronto, né, possibilitando que pessoas, né, em vulnerabilidade e na escassez de tudo pudessem se alimentar. Então a Ação da Cidadania veio no momento em que um contato através da segurança, da Conselho de Segurança Alimentar me aproxima, me convida e lá estou. Vão fazer 2 anos. Que legal. União de propósitos, né? Que coisa linda. Eu conheci a Lícia nesse momento pandêmico, e quando a Ação da Cidadania se aproxima da Foodtech para pedir um auxílio de como pensar a manipulação de alimentos, né? Nós nos conhecemos no virtual, hoje é a primeira vez que nós nos vemos e é muito bom saber que os projetos lá de trás estão caminhando, sabe? E a gente tinha conseguido sair do mapa da fome, né, Lícia? É verdade. E com políticas públicas, né? A gente tinha governo que investia em políticas públicas, inclusive da cisterna, né? A questão da água, que eu trago aqui como um desafio, né? E um grito de socorro, porque ainda não... Desculpa te cortar, Lorena. Nada, que isso. Mas a gente distribui um kit e tem a água, né? E fica muito preocupante quando as pessoas recebem a água, o desespero pela água. A gente está falando de segurança alimentar, mas a gente está falando também de um bem que cada vez está menos acessível à população. Tá? Isso eu
fico assim, eu gosto sempre de dar um destaque, porque isso é muito importante. Eu não queria me emocionar, mas já estou me emocionando, porque pensar que a gente tem tanta gente passando fome, e quando a gente fala 33 milhões de pessoas no estágio e que não sabe o que vai comer, né? Então, como que a gente pode tentar diminuir os números, Lícia, assim? São iniciativas, né, como a Ação da Cidadania, Cozinhas Solidárias, Banco de Alimentos, Dispensas. No período da pandemia, eu trabalhei nessa área, mapeando pelo país, né, todas essas possibilidades. E a Cozinha Solidária, ela veio justamente para acelerar esse processo de dar, de alimentar, de nutrir. A gente fala de segurança alimentar nutricional e combate à fome. Então, essas iniciativas, e eu olho para tanto desperdício, na indústria, eu olho para desperdício nas feiras espalhadas pela cidade, eu olho para os desperdícios de tantos entes, de tantas práticas, de tantos do comércio, e a gente passando fome. E a gente volta para o mapa da fome. A gente consegue, com políticas públicas, sair pela indicação do própria ONU, e a gente, por causa de desgoverno, a gente volta para a fome, desnutrição, que é o pior. A gente tem aí, o Jornal da Ação da Cidadania, esse mês está falando de 56% de crianças que só comem por causa da escola. Gente, isso é apavorante num país como esse. Sim. Que joga comida residencial, comércio, restaurante, indústria. Então a gente precisa, como sociedade, como entes que mobilizam, que sensibilizam, que falam desse assunto, a gente provocar uma onda, uma tsunami de alerta e de pedido de socorro. A gente não vai dar conta sozinho, as cozinhas solidárias não vão, porque os números são assustadores. E aí vem a questão das crises políticas, sociais, econômicas, e aí, o número, aí assim, a gente tem um crescente da população. O investimento é do agronegócio, o agronegócio, com todo respeito, ele não vai resolver a questão, o que vai resolver a questão é quem está aqui, quem planta, são projetos que se unem, que fortalecem. E eu trago um indicador muito interessante. Quando eu estava na prefeitura, na greve dos caminhoneiros, eu não sei se vocês lembram disso, quem abasteceu a cidade foi a agricultura local. Então a gente tem N possibilidades, eu falo isso porque é um pedido de socorro para que as pessoas não acreditem só no agro. O agro tem seu destaque, o agro colabora, mas a gente precisa ter práticas, A gente precisa olhar para as práticas, próximas da gente, investir, acreditar, consumir direto de quem produz, E a gente fala de segurança alimentar, que o tempo todo é isso. A gente vai ali, vem aqui, fala da fome, mas a segurança alimentar, promover que as pessoas possam acessar alimentos limpos, com qualidade, variedade, quantidade. Isso é muito importante e a gente tem como, gente. O Brasil é tão rico nisso. Nós temos como, tudo a gente tem. Tudo. Quando a gente ouve muitos antigos dizerem a gente planta e dá. Tá aí. Pode iniciar por aí. Inicia-se por aí. Por que não promover? Por que não acreditar com respeito a todas as áreas de investimento, de alimentação? Sabe? Mas por que a gente não promover? E por que a gente não falar do desperdício? Claro, botar numa mesa esses entes, mercados, descartando 60 toneladas. É de doer. Sabe, é chocante. Então, acho que as práticas são a ação da cidadania, é a gastromotiva, é tantos outros entes, mas que a gente possa cada vez mais promover, dar visibilidade, e chegar a permitir o acesso. A gente fala sempre de dar, mas a gente precisa parar para pensar como eu faço para ter acesso. Verdade. Como é que a gente promove o cidadão ir a um local, dizer que ele tem acesso, como consumir, como plantar, como dividir, como dar. Isso é muito importante. E a gente vai entrando numa rotina de receber, de descartar, e tá aí. São 33 milhões a desnutrição. 56% dos alunos só consomem comida nas escolas.
São Gente, dados. é de pedir socorro, sabe? É socorro. É sufocante, É na demais. verdade. Exatamente. Bom, e hoje, Lícia, nós vimos, né, algumas aprovações, algumas criações, tentando de fato erradicar, né, a fome e, na verdade, a insegurança alimentar. E eu acho que é até importante a gente deixar um pouco mais claro, porque confunde-se muito, né, o termo insegurança alimentar e a insegurança de alimentos, né? Então, segurança alimentar é toda essa questão, de fato, de erradicar a fome, né? Práticas, né, que possibilitem. Exatamente, proporcionar um alimento digno, né, que possa nutrir a pessoa. Enquanto a segurança de alimentos é a questão mesmo que a gente traz de higienização, né, de toda a questão mesmo de cuidado, né, de práticas que Exato. possibilitem que esse alimento ele não afete o consumidor, né, que tenha problema de saúde, né? Isso. Então a prática do alimento, da segurança alimentar é promover que esse alimento ele chegue em condições que vai alimentar, nutrir, sem trazer nenhum problema de saúde. Exato. Né? E tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito da vivência da cozinha, né? O que é a segurança do alimento? A segurança do alimento começa quando ele chega. Né? Eu falo para a equipe, a segurança alimentar abriu a porta da chegada dos insumos, eu estou tratando de segurança alimentar, segurança do alimento. Né? Então, a nutricionista ou a técnica já fazem a avaliação, o que vai para aproveitamento integral, o que já vai para o TLV, onde já começa a prática de higiene, que tem mais, né? É um produto, é um insumo mais frágil, né? Tem uma quantidade menor que às vezes permite esse primeiro momento, né, de socorrer o alimento, de higienizar para ele entrar por uma câmara, para ele ir para um setor. Né? Então, a população precisa, né, ter mais conhecimento até do consumo na rua. Né? Como eu consumo na rua? De forma segura. Exatamente. Né? A gente fala de processados, de enlatados, embutidos, mas a segurança do alimento, o cuidado, né, com o alimento, a contaminação por causa de inseto, a detetização, o cuidado. Por que promover a detetização depois que está tudo guardado, tudo limpo? Que isso é uma forma de garantir que aquele alimento esteja seguro, né, que promova, né, cardápios e processos, né, que não vão dar nenhum problema de saúde, né, para o consumidor. Perfeito, Lícia. E quais pontos você acha cruciais para que a gente tenha, de fato, mais resultados, números mais eficazes na erradicação da fome, para a gente melhorar toda essa questão da insegurança alimentar? Não resta dúvida que o primeiro, né, passo é qualificar, né, investir na questão de políticas públicas. São elas que permeiam e possibilitam, né, o primeiro acesso de todos nós era uma escola. E geralmente uma escola pública, não é tanto mais quanto era. Né? Então, acho que para iniciativas eficazes, é a UPAA, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, é fortalecer, investir. Porque ele está a grande parte, né, das pessoas, das crianças, dos futuros adolescentes, dos futuros adultos. Então, acho que é investimento. Eu acredito muito nas políticas públicas sérias, políticas públicas de Estado e não de governo, né, onde o compromisso, né, com a questão de não só alimentar, mas fortalecer essa cadeia, esse produto, esse produtor, seja muito importante. E acho que engajamento da sociedade, mobilização, né, as empresas, grandes empresas nas suas responsabilidades, nas suas responsabilidades social, acreditar que é possível erradicar, que é possível investir, que é possível promover qualidade de alimentos. Né? Eu acho que não tem outra, não há outra possibilidade. Perfeito. Né? Na sua fala, você já trouxe um pouco de um projeto que você está à frente, que é a Cozinha Solidária. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a Cozinha Solidária e qual é o impacto que ela está causando aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, a Cozinha Solidária hoje é um projeto, para mim é o
mais bonito da Santos, né? Com todo respeito a todos que estão lá. Dá para São enxergar o incríveis. brilho nos olhos quando ela Exatamente, fala. né? É um projeto que não é só destinado a alimentar, ele é destinado a nutrir. Né? Então a gente tem a responsabilidade da compra da agricultura local para chegar rapidinho, né? Para chegar, né, vir fresquinho, né? Fortalecer o agricultor. Né? A gente tem a questão de um ambiente, a gente briga muito, né? A gente trabalha muito, né, que esse espaço ele seja respeitoso, ele olhe para cada profissional como um ser humano em desenvolvimento, não só na área da gastronomia, mas para a vida, né, valores, né, a gente busca sempre que aquele espaço tenha valores, os valores da ação da cidadania. Quem fala de fome tem que olhar, precisa olhar para o seu colega, né, para o seu componente de equipe com um outro olhar, né? E o impacto disso, a gente chegou a 450 mil refeições. Em quanto tempo? A gente vai fazer 2 anos, né? 450 mil refeições. 450 mil refeições, e não é só aquela refeição que sai semanalmente, diariamente, para entidades, comitês, ONGs, abrigos, creches, população de rua. Estou faltando sexta-feira que a gente faz um trabalho incrível com as ocupações. É todo dia? Todo dia. Segunda a sexta, 500 refeições no almoço, 500 refeições na janta. Todos os dias. Todos os dias. 1000 refeições todos os dias, gente. É muita Todos os dias. O cardápio elaborado por nutricionista, técnica de nutrição. A gente chegou a usar o peixe, mas é um difícil preparo e nem sempre chega como a gente gosta. Por mais que a gente invista em qualidade, não é um insumo que as pessoas valorizam. A carne vermelha ainda tem, né? A gente ainda tem isso. E tem uma novidade. A gente está produzindo refeições lacto-vegetarianas. Isso pra gente é um avanço, porque não é a produção. O que é isso? De que forma? Por quê? Lícia, desculpa te interromper, mas assim, você possibilitar que uma camada da sociedade se alimente como uma outra camada dita superior se alimenta, isso é furar a bolha. Exatamente, e não é uma questão de se alimentar, o que é o impacto disso no meio ambiente. O que é ser, né, consumir de forma diferente, não acreditar só na carne vermelha, só na carne branca, qual é o impacto da minha alimentação, o que ela provoca na sociedade, o que ela provoca no mundo. Né? Então o trabalho da gente tem sido isso. E esse ciclo, a gente faz ciclos de 6 meses, para tentar contemplar e fazer. A gente fez um georreferenciamento de como chegamos, aonde chegamos, em quantos bairros, né, perfil. E aí a gente começou a identificar que tinha uma camada que estava sempre, um perfil sempre à parte, que era a questão das religiões afrodescendentes. E esse ciclo nós estamos com 7 centros, né, fornecendo alimentação para eles. Legal. E aí eles distribuem na rua ou entre lá os seus projetos sociais. Legal. Isso, quando a gente traz essa questão de combate à fome, da insegurança alimentar, o valor nutricional da refeição, do trabalho, né, engajado ali no cardápio, a gente está falando de tantas outras coisas. A gente está falando de inclusão, né? A gente está falando das divergências, né, por conta de criação, que isso pode, não pode, esse não é, esse é o verdadeiro, esse não é. Então, é tanto, eu não queria especificar muito, sim, né? Não mas assim, como a comida, além do afeto, do fazer, do alimentar, ela é um agente transformador, gente. Demais. Sim. Ela é a refeição, a ação da cidadania ser tão cheia, né, promover que a pessoa receba alimentação. Abre-se canais para tudo. Para trocas, para ouvir, né? para falar. É impressionante como uma refeição, né, além do caos, mas como ela possibilita isso. E não só quando vai, mas internamente o que ela tem feito na cozinha. Né? É muito legal. A união de saberes, a união de sabores, a união de paladares, de receitas, de troca. O que ela vai fazendo na sociedade, como ela vai mobilizando, como ela vai ensinando, como ela vai desconstruindo
tantas barreiras, tantas coisas. Né? A gente fala muito do combate da fome, mas o que é isso? O que é combater fome? É dar a possibilidade do outro de se alimentar, de se nutrir com qualidade, ter possibilidade. E aí esse é o trabalho. A cozinha tem 20 funcionários, e aí a gente está nesse desafio. Todo dia é um desafio. Comprar da agricultura local é um desafio na produção. Tem caixas de cenoura que vem do tamanho que a gente compra. Então a gente está sempre nos mais, né, para adequar, para fortalecer, e falando, né, e conscientizando essa galera que trabalha lá, esse grupo, né, de profissionais, para que eles valorizem esse fazer. Né? A comida também é importante por isso. Tem um destaque que eu gosto sempre de falar: todos os profissionais contratados. Eu acho isso de suma importância. A gente acredita muito no poder, né, de contratar, de dar garantia de direitos, do benefício. A gente tem plano de saúde, um dos melhores no mercado. Ai, que legal. 44 horas semanais de segunda a sexta, então quem precisa trabalhar fora aos finais de semana, quebra galho, é possível. E é um espaço assim, de muita força. Grande maioria mulheres, somos 13 mulheres, a linha de frente são mulheres, e isso é muito significativo, né? Desde a concepção do corpo, onde a gente já nutre, mas a importância de ter mulheres ali fortes, guerreiras, que diante das dificuldades, e acreditam no projeto. Não que os homens não acreditam, mas as mulheres têm ali a força, eles são importantíssimos, mas nós... eu tô feliz de ouvir. Uma força diferente, né? Olícia, e para você? Uma pergunta talvez vai trazer uma resposta muito forte. Fome tem cor? Fome tem gênero? Fome tem lugar? Tem. Mulheres negras periféricas. Cruel. A gente vê a grande maioria. E chefes de família, tá, gente? Vou falar. E aí eu gero a fome, né? E aí eu vou gerando fome, eu vou gerando falta de garantia de direitos. Mas a gente acho que está indo por um caminho muito interessante de luta, de conscientização, de tornar isso público, né? De ter coragem, de lutar. Eu acho que a gente está indo num momento, eu tenho muita esperança. Eu estou muito emocionada, já estou desde o início, mas assim, para mim é muito emblemático estar com você aqui na nossa primeira temporada, junto com a Ana, porque a força da mulher, eu acho que é o que vai fazer sentido nas mudanças futuras que a gente vai ter, né? A nossa área já é uma área feminina, né, de forma predominante, porém a gente ainda não tem o protagonismo. E eu acho que hoje a gente traz um protagonismo, até para... Você mesma falou, né? A fome tem cor, gênero e lugar. E a gente consegue, de forma mais empática, entender como a gente pode resgatar essas mulheres, né? Saindo um pouco desse lugar, porque senão a gente não vai conseguir falar, mas a ação tem muitos projetos. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Como é que vocês conseguem gerenciar tantos projetos e tantos projetos de peso? Porque não são projetos simples, são projetos complexos, que têm um impacto. A gente tem um Fome Zero no final do ano, né? Tem a Cozinha Solidária, que já entregou 450 mil refeições, tem a Horta, tinha outros projetos também que o Kiko comentava, né? O Kiko é hoje diretor executivo da ação. Como é que vocês conseguem gerenciar isso tudo? Bem, primeiro competência, né? A gente tem na linha de frente da ação pessoas competentes e comprometidas com a sociedade. Não adianta eu ser um cérebro brilhante quando eu não sou comprometido. Então, se tem esse comprometimento, esse engajamento, se eu acredito na mobilização e eu, né, trago apoiadores internacionais, nacionais, se eu trago gente de peso, é esse o papel que a ação da cidadania tem. Né? Competência, dedicação,
mobilização social, e eu não posso deixar de mencionar a força dos comitês. Né? São eles, o Betinho já falava, né? São essas pessoas, as formiguinhas pela cidade, sendo multiplicadoras, levando informação, brigando por garantias de direito, formando, falando, mobilizando. Bora, vambora, tá com a gente. E assim, é arrepiante o trabalho dos comitês. Né? Eu tenho hoje uma profissional que está trabalhando comigo na coordenação, está voltada para a coordenação de comitê, distribuição, organização, diálogo, troca, monitoramento do que vai, né, o que chega nos lugares. E ela é neta de uma pessoa que foi comitê da ação 28 anos. Caramba. Então, olha a importância da mobilização. Né? A Tatiana, então, hoje está com a gente, está dentro da ação. E uma mobilização, como conseguir? Né? É isso. Primeiro, competência. Segundo, a possibilidade e habilidade de lidar, de trazer, de convencer, de mobilizar. É isso. E quando o projeto é sério, nós temos uma experiência recente. Nós recebemos a chefe Carmen Virgínia. E ela falou: eu tinha já estado em outros lugares, em outras ONGs, mas eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar a nação da cidadania. Né? Porque a gente procura ser transparente, procura sempre ter muita transparência em tudo e busca, né? E consegue. Né? E é isso, né? Como conseguir? Competência, força de mobilização e trazer a sociedade para essa discussão, para essa ação. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente fala de um modo diferente na nossa área, né, Ana? A gente fala muito de comida do futuro, como alimentar pessoas, mas a gente não fala hoje do que a gente pode fazer efetivamente para isso. Verdade. Então, infelizmente, a gente já vai para o final. E quando a gente vai para o final, a gente tem uma brincadeira, um jogo que a gente faz com algumas palavras que a gente vai trazer para você. E a primeira palavra ou a primeira frase que vier na sua mente é a sua resposta. Tá? Você topa participar? Bora? Só se for agora. Podemos começar então. Fome. Projeto. Comida. Saúde. Ação da cidadania. Emoção. Alimentar. Alimentar e emoção. Inovação. Ai, meu Deus do céu. Que linda. Obrigada. Demais, esse brilho no olho dela, gente. Obrigada. Muito obrigada por estar conosco, Lícia. Só que eu vou pedir uma coisa, vai ter que ter outra gravação. Vai ter uma gravação aqui na ação. Pode ser na cozinha, a gente tem uma sala, a gente tem um espaço. Com toda a gente certeza. Já começou lá atrás, Lorena. É verdade. E aí a gente não vai finalizar, mas a gente vai dar um recheio aí lá na ação. Tá bom, combinado. Agora, foi um prazer imenso ter você conosco. Você, Lícia, Ação da Cidadania também. E de forma assim tão especial e tão emotiva, nós estamos finalizando a nossa primeira temporada. ai, Já ansiosa para a próxima, né, Lô? E para mim passa um filme na cabeça e eu entendo hoje o real impacto da Foodtech. Né? Eu acho que a gente veio para democratizar o conhecimento, é esse nosso slogan. Eu acho que faz muito sentido agora. Então é uma primeira temporada de 9 episódios, mas eu acredito que a segunda vai vir para completar. Mas essa já está deixando o seu recado. Sem dúvida. Então, gente, continue nos seguindo no Spotify, no Deezer, no YouTube. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais, porque não vai terminar por aqui. Vocês sempre serão os nossos convidados para esses bate-papos que são maravilhosos. E antes da gente finalizar, Lícia, esse momento é seu. Se você quiser deixar qualquer recado para todos os nossos
Food Talkers, todos que estão nos ouvindo, por gentileza. Eu quero. Invistam em alimentação, acreditem que é possível. Compra com qualidade, conhecimento, pesquisa. Sabe? Isso é muito importante, que a alimentação ela te leva onde você quiser. Isso é verdade. Todo mundo diz conhecimento leva transporte, mas a alimentação, quando você passa a consumir, se alimentar consciente, Tudo vai, né? Tudo as coisas caminha. vão se abrindo, né? Então é isso, gente. Fique conosco. Até uma próxima. E Food Talks!